Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos continuar com a leitura do primeiro livro de Crônicas e chegamos ao capítulo 23. Capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas vai ser a nossa leitura de hoje. E nós podemos notar que no capítulo anterior, capítulo 22, nós vemos ali que o rei Davi ele tinha a verdadeira obsessão, né? Ele tinha aquela vontade de construir, de fazer a casa de Deus, a morada do Senhor, onde a arca da aliança de Deus com o povo de Israel iria repousar, pois Davi, ele ficava incomodado, pois ele morava em uma casa bela, uma casa formosa, né? E Deus, a arca da aliança, repousava ali em uma tenda feita por cortinas. Então ele quis fazer a morada de Deus, ele quis construir a casa de Deus, mas ele foi proibido, né? Pois Deus disse a ele que as suas mãos, que as mãos dele estavam sujas de sangue. Então aquele homem que tinha as mãos sujas de sangue não iria poder fazer a casa de Deus, não iria poder fazer a morada do Senhor. Mesmo assim, mesmo ele não podendo fazer a casa do Senhor, ele separou, ele preparou muito ouro, muita prata, ou seja, muitos recursos ali, né? Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras tralhadas, e também separou muitos pedreiros, né, e talhadores e telhadores, para que seu filho, no caso, que iria lhe suceder, ou seja, o rei Salomão, para que ele cumprisse ali com aquela vontade de Davi de fazer a casa, a morada de Deus. Então ele deixou tudo preparado, todos os recursos prontos ali, separados, para que então Moisés, ou Salomão no caso, fizesse a casa do Senhor, construísse a casa do Senhor. Então é disso que nós vamos falar, estamos falando, né, atualmente na leitura do primeiro livro de Crônicas. Mas antes da gente começar a nossa leitura de hoje, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, ok? Então eu vou esperar um segundinho aí, alguns segundos, tomar uma água enquanto você então se inscreve aí no nosso canal, não custa nada, é totalmente de graça, né? Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, é de graça para você, mas tem muito valor para nós, ok? Ok? Já se inscreveu? Já apertou o botãozinho aí de inscrever-se? Então vamos para a nossa leitura. E para isso vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no 13º livro, né? 13º livro, olha, já estamos chegando aqui, já estamos na página 650 da nossa Bíblia Sagrada, né? E vamos ver aqui, no total de 1762 páginas, né? Então falta um pouco mais de 1100 páginas aí para a gente chegar ao final do nosso trabalho. Já fizemos a leitura dos livros anteriores e também dos capítulos anteriores. Chegamos ao capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você acesse aí a nossa coletânea, a nossa playlist chamada Crônicas, e você vai encontrar os vídeos, né, com os capítulos anteriores, e você vai poder assisti-los para você adquirir mais conhecimento e mais sabedoria, porque a Bíblia ela é um livro, né, de sabedoria, um livro onde existe muitos códigos de sabedoria e riqueza para você utilizar no seu dia a dia, na sua vida. E no versículo 1 do capítulo 23 diz assim: então falamos, né, como falamos, né, Davi já havia separado, já havia provisionado ali muitos recursos, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, mão de obra, pedras talhadas para a execução do tabernáculo, para a execução do templo, né, o templo de Deus. Então, no versículo 1 diz assim: assim, quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, o seu filho, rei sobre Israel. Então, Salomão foi proclamado rei ali sobre Israel ainda quando Davi estava vivo, ok? E ele reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima,
e o seu número, segundo seus cabeças, homem por homem, foi 38.000. Então os homens ali, os levitas, homens ali, acima de 30 anos, eles eram num total de 38.000 homens, dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, 6.000 foram oficiais e juízes. Então, 24.000 para o trabalho, né, da execução ali da casa do Senhor, 6.000, né, eram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros e 4.000 louvaram ao Senhor com os instrumentos que eu fiz, disse Davi para com eles louvar. E Davi os dividiu em classes entre os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Então, Gerson, Coate e Merari eram os filhos de Levi, perfeito? Dos gersonitas foram Ladã, Simei, os filhos de Ladã, o chefe foi Jeiel, Ezetã e Joel, 3 no total. Então Levi ele teve 3 filhos homens, né? Não se fala aqui quantas filhas, né? Quantas mulheres ele teve. Então ele teve Gerson, Coate e Merari. Então lá na frente nós vamos ver que tanto Arão, né? Quanto Moisés então são descendentes de Gerson. Os filhos de Ladã, o chefe foi Jeiel, Ezetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, né? Selomite, Aziel, Harã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza e Jeus, Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. E Jaate foi o chefe, Ziza o segundo, mas Jeiel e Berias não tiveram muitos filhos, portanto eles estavam em uma apuração, de acordo com a casa dos seus pais. E os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Aziel. Arão, Izá, Hebron e Uziel, 4 no total. Os filhos de Arão, olha, então na verdade, Moisés e Arão, eles não são descendentes diretos de Gerson, e sim de Coate, né? Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uziel, 4 no total. Os filhos de Arão, né? Diferente de Arão. Então, os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas, ele e os seus filhos, para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a ele e para bendizer o seu nome para sempre. Então, os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e Moisés, que eram os irmãos, são os irmãos que foram incumbidos por Deus de libertarem o povo de Israel da escravidão do Egito. Então Arão e Moisés eram filhos de Arão, que era filho, no caso, de Coate. Perfeito? Então, por quê? Porque Arão era o homem que cuidava, né? Era aquele levita que cuidava das coisas sagradas. No caso, era a igreja, né? Era a religião, né? No caso, naquela incumbência de libertar o povo de Israel. Então você pode ver que o poder, né? O poder político, que no caso era Moisés, sempre esteve junto com o poder religioso, né? Com o poder das crenças, né? Com o poder de Deus. Então Deus, ele separou ali os dois irmãos para que eles, no caso, libertassem o povo de Israel ali da escravidão do Egito. Um que cuidava da parte política e outro que cuidava da parte espiritual. Ora, acerca de Moisés, o homem de Deus, os seus filhos foram nomeados da tribo de Levi. Os filhos de Moisés então teve 2 filhos, um chamado Gerson e o outro Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o chefe, e os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, né? Então, Gerson, o líder era Sebuel. Então não fala dos outros filhos aqui de Gerson, no caso. Gerson que era filho de Moisés. E
Eliezer, ele teve apenas um filho chamado Reabias, né? E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitíssimos. Então, Reabias, né, ele foi o único filho de Eliezer. Porém, Reabias teve muitos filhos. Dos filhos de Izar, Selomite, o chefe. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, o primeiro. Isias, o segundo. Os filhos de Merari, né? Então nós estávamos falando então aqui dos filhos de Coate, né? Os filhos de Coate, que foi Arão, né? Arão teve, no caso, Arão e Moisés. Depois os filhos de Isar, os filhos de Hebron, os filhos de Uziel. Agora vamos falar dos filhos de Merari. Então Merari teve Mali, Muzi, teve Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas. E os seus irmãos, os filhos de Quis, né? Os seus irmãos, os filhos de Quis, as tomaram. Perfeito? As tomaram. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3 no total. Estes foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes, por suas cabeças, que faziam obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima, da idade de 20 anos. Porque Davi disse: o Senhor Deus de Israel tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas, eles não carregarão mais o tabernáculo, nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço. Porque pelas últimas palavras de Davi, os levitas foram contados de 20 anos de idade para cima, porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão, no serviço da casa do Senhor, nos atrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas santas, e no trabalho do serviço da casa de Deus, tanto no pão da proposição como na flor farinha para a oferta de carne, e para os bolos sem fermento, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas de medida e tamanho, e para estar em cada manhã em pé, para agradecer e louvar ao Senhor, e de modo semelhante ao anoitecer, e para oferecerem todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos sabás, nas suas novas e nas luas novas, e nas festas marcadas pelo número segundo a ordem que lhes foi comandada, continuamente diante do Senhor. E para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação, e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão, aos seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. Então este foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura também, comentamos o capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas. Então vocês viram ali como que foi numerado todo o povo de todos os levitas, né? Todo aquele povo, os levitas que foram incumbidos por Deus de cuidarem da parte espiritual do povo de Israel. A vontade de Deus era a purificação de todo o povo de Israel, que os levitas viessem a purificar ali todo o povo de Israel. Então os levitas, eles foram incumbidos de cuidar das coisas do Senhor. Então vocês vejam que eram dois irmãos, né? Tanto Moisés como Arão, eles foram levados, né, por Deus para que eles fizessem a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então você tinha o lado espiritual, que era comandado ali por Arão, e o lado político, né, o lado político que era comandado por Moisés. Então os levitas que foram então escolhidos por Deus para fazer a purificação e cuidar de todas as coisas, né,
de Deus. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura também, comentamos o capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado.